Já foi direto, meu filho. Já está ouvindo. Mexer a tela. Então, nós retomamos então a tela. Eu vou voltar à primeira tela, que seria os 3 tipos diferentes dos riscos, que hoje são riscos associados, são riscos gerais, né? Também chamados riscos globais. O primeiro classificado como aquele proveniente da riqueza, como eu havia falado, que é associado ao desenvolvimento técnico-industrial, com vários fenômenos e processos e efeitos que nós conhecemos. Os que estão expostos aí na tela, no exemplo, são buraco de ozônio, acidentes envolvendo tecnologias, como engenharia genética, nuclear e química, tecnologias de alto risco. O segundo são aqueles condicionados pela pobreza. Não é? Esse debate já vem desde os anos 70. Não é? A pobreza aparece como um risco simultaneamente ao ambiente e à própria espécie humana, não é? E não se questiona apenas a evidência da pobreza, não é? Se questionam todos os processos da produção social da pobreza e a sua reprodução pela desigualdade. Desigualdade de poder, desigualdade econômica, entre tantas outras desigualdades. Né? E o terceiro são esses riscos provindos do uso de armas de destruição em grande escala e em circunstâncias excepcionais. Não é? Essas circunstâncias podem surgir do confronto de diferenças, de posições políticas e de diferentes visões e perspectivas do poder, o caso de guerra e proveniente das próprias ações terroristas. No entanto, esses riscos que são provenientes dessa tradição da sociedade industrial e das formas de organização do poder, hoje tem outros componentes, né? E se apresentam a nós com outros condicionantes na sociedade contemporânea. Né? E essas ameaças que são provenientes da sociedade industrial, que se apresentam até nós, associadas com outros agravantes, associadas com outros componentes, né? Precisam ser examinadas com variações e distinções, mas, de um modo geral, elas são delimitáveis todas, seja social ou temporalmente. Elas são imputáveis de acordo com as regras prevalecentes de causalidade, culpa e responsabilidade. E nem sempre são compensáveis e são asseguráveis. Né? Ou seja, na medida em que esses condicionantes estão postos na sociedade contemporânea, impõe desenvolver algumas questões que orientam a reflexão sobre a sociedade de risco. Né? E essas questões sobre a sociedade de risco precisam ser apreciadas nas suas relações de definição dos próprios riscos. Né? Quer dizer, quem deve definir a existência ou a gravidade dos perigos na sociedade contemporânea? Todo mundo sabe que nós vivemos em constante regime de crédito de confiança em sistemas que nós nem temos controle sobre eles, nem conhecemos internamente o seu funcionamento. Não é? Há ainda quem duvide, por exemplo, da existência de micro-organismos. Então, nesse sentido, as sociedades não têm um conhecimento padronizado uniformemente, nem as formas de aceitação e recepção a esses conhecimentos são iguais. Então, essas questões são norteadoras, são orientadoras, tanto exploradas pelo Beck, como por aqueles que prosseguem os estudos nessa área de sociedade de risco. Quem é que define a existência ou a gravidade das sociedades de risco?
a quem deve ser associada a responsabilidade sobre os riscos, né? Questões concretas de aplicação social que nós vamos ver depois nos comentários, né? Geralmente a gente tenta atribuir o risco ao outro. Dificilmente nós reconhecemos que nós somos o risco, que nós mesmos somos produtores de risco, que o seu grupo social é produtor de risco, que a sua intolerância é geradora de risco, que a sua aceitação passiva também é geradora de risco. Essa responsabilidade deve se reportar àqueles que produziram o risco, àqueles que se beneficiam dos riscos ou àqueles que são atingidos ou perdem com a existência dos riscos. Então, a questão de ordem política, jurídica, social, cultural, existencial, não é? Mas é o primeiro bloco de questões norteadoras. A segunda, qual é o tipo de conhecimento envolvido que tem legitimidade para caracterizar, configurar e afirmar a existência de uma situação de risco? É só o conhecimento científico? É o conhecimento da experiência? É o conhecimento da tradição? É toda a sabedoria acumulada da sociedade, da humanidade, não é? E que tipo de conhecimento deve estar envolvido na avaliação das causas e dimensões dos perigos? Se nós vivemos numa sociedade perigosa, se o nosso ambiente é perigoso, social e físico, não é? Qual é o tipo de conhecimento que vai ser mobilizado ou que vai estar envolvido na avaliação das causas e dimensões dos perigos? Sim, porque se tratando de risco, e quando os grupos humanos se sentem ameaçados, todas as pessoas portadoras de vida, elas se acham no direito de indicar ou de opinar sobre o conhecimento ou sobre o modo de avaliação das causas e das dimensões dos riscos. E como encarar as circunstâncias de ignorância e de incerteza? Como é que nós vamos encarar aquilo que nós não sabemos? Como é que nós vamos atribuir confiança àquilo que ainda é apenas probabilidade? Não é? E mesmo que a gente goste de ter certeza das coisas, uma das características, eu diria que anteriores à definição da sociedade de risco é a era da incerteza em que nós vivemos, né? Tratada por historiadores, tratada por inúmeros estudiosos, por inúmeros cientistas do mundo. O terceiro bloco de questões norteadoras é o que deve ser considerado como prova suficiente para o reconhecimento dos perigos. Como isso pode se tornar possível em circunstâncias onde o conhecimento sobre os perigos é recorrentemente contestado. Ou seja, frequentemente a gente ouve autoridades da ciência, da saúde, ecologistas, políticos, né, responsáveis pelo debate por alguns processos de organização social e de controle social, expor situações de risco, condições de risco, causas desses riscos, efeitos desses riscos. Mas eu diria que quanto menos os grupos humanos, as sociedades e as pessoas estão inocentes dessas preocupações norteadoras, elas têm muito mais, digamos assim, credibilidade em aceitar respostas que são provenientes das idiosincrasias, respostas que são provenientes do desconhecimento, respostas que são provenientes
da descrença em uma autoridade legítima capaz de responder a essas questões norteadoras a qual nós voltamos na tela. A quem deve definir a existência ou a gravidade dos perigos. A quem deve ser associada a responsabilidade sobre esses perigos. Essa responsabilidade deve se reportar àqueles que produziram os perigos, àqueles que se beneficiam dos perigos ou aqueles que são atingidos ou perdem com os perigos, né? Eu tenho a impressão que essas questões fundamentais, elas vão nos ajudar a compreender melhor esse conceito de irresponsabilidade organizada, que é um conceito que atravessa o debate sobre a sustentabilidade. Ou seja, a dialética entre a sustentabilidade e a insustentabilidade, que gera a sociedade de risco, gera também uma atitude, uma resposta humana, que é a irresponsabilidade organizada. É aquela irresponsabilidade que não culpa ninguém. É aquela, ninguém é culpado, não é? E nós estamos vivendo numa situação como essa. Alguns do pensamento crítico diz a culpa da pandemia é o desenvolvimento do capitalismo predatório, é o desenvolvimento em escala ampliada de determinados processos da produção pós-industrial, ou de alguns experimentos que fugiram do controle. Isso é um tipo de perspectiva que identifica o perigo, né? Tenta responsabilizar o perigo em um processo mundial. O outro tipo de responsabilidade organizada é aquela que diz, olha, o perigo existe, nós precisamos minimizar esse perigo, mas nós não podemos atribuir culpa a ninguém, senão o mundo inteiro, a espécie, não é, vai carregar esse tipo de culpa. E o outro tipo de responsabilidade se manifesta juridicamente e institucionalmente em diversas estratégias de comando e controle e de diversas iniciativas de produção de um outro tipo de sociedade, de uma sociedade onde o risco seja mínimo. E isso traz algumas implicações. Nós vamos voltar, então, a conversar olho no olho. Vamos voltar, minimizar aqui a tela, né? Vamos voltar à imagem. Não sei se vocês estão conseguindo ver a imagem. Quem inventou essa live foi a Suzy, né? De um lado, porque eu acho que estão preocupados com essa paralisação. O pontapé inicial foi dado agora, né? Talvez fosse muito interessante interagir agora, refletindo um pouco sobre tudo que nós conversamos nesses textos breves e nesses conceitos que nós apresentamos aqui. Eu acho que o primeiro padrão de reflexão seria avaliar, não é, essa situação da insustentabilidade e da sociedade de risco. Penso que não há dúvida quanto à existência dela. Tanto a sociedade de risco
como a nossa condição de insustentabilidade, né, de certa forma, compromete a nossa existência, e hoje essa situação de pandemia é uma evidência de que nós estamos no mesmo barco, né? Retomando a metáfora utilizada pelo Giddens, né, que a Cleviana discutiu bastante, é o carro de Jagrenar. Nós estamos todos no mesmo carro de Jagrenar, né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é sobre a aplicação desses conceitos de sustentabilidade, sociedade de risco, e eu colocaria na consequência direta disso, que é a irresponsabilidade organizada. Muitas vezes essa irresponsabilidade organizada é confundida com a inocência, porque especialmente aquelas pessoas que são mais carentes de proteção e que são mais vulneráveis diante dos riscos e dessa condição humana da existência de insustentabilidade, elas têm menores possibilidades de decidir sobre isso, né? E delegam para outras pessoas o poder de decidir sobre isso. Em terceiro lugar, eu vejo que, mesmo numa sociedade onde a comunicação é acelerada, a difusão das ideias é ampla e restrita, e o acesso a essas ideias atinge um considerável volume, né, de pessoas no mundo inteiro. Mesmo assim, quando se trata de situações de risco, de situações limites, que demandam uma ação coordenada ou que demandam a construção de um consenso em busca da solução do enfrentamento desse risco, permanecem as contradições originárias, permanecem os processos de subalternidade, permanecem o irracionalismo, que faz, de alguma forma, aumentar ou pôr obstáculos à compreensão da noção de sustentabilidade ou da noção de sociedade de risco propriamente dita. Então, eu não sei o que vocês acham, mas esse é um pontapé inicial para discutir esse tema que eu acho da maior importância. Uma outra variável explicativa de desenvolver esse tema foi a articulação que eu fiz, mais ou menos no fim de janeiro, para ser mais precisa, num colóquio da Universidade de Lisboa. E o tema do colóquio, o 27º Colóquio Internacional da AFIS, era Educação e Bem-Estar. E a conferência inaugural que foi dada a minha responsabilidade de fazê-lo, começava exatamente com sustentabilidade. Quer dizer, a quem cabe a responsabilidade de difundir a noção de sustentabilidade, de aprimorar, né, de certa forma, aperfeiçoar os estudos e os conceitos existentes a partir deste debate social orientado pelas noções e, de algum modo, de propor soluções, né, de propor encaminhamentos e de propor atitudes positivas em relação à sustentabilidade. E a educação, né, vem sendo, de certa forma, convocada, como ela é convocada em várias ocasiões em que a sociedade está em crise, a produzir uma resposta, a produzir uma articulação que responda bem a essa noção de sustentabilidade. Então, esse foi o segundo tema que eu desenvolvi e me proponho aqui a desenvolver no próximo encontro, numa próxima live, que pode ser que a gente possa fazer num grupo mais restrito,
como se fosse uma conferência onde as outras pessoas pudessem perguntar e pudessem reagir de uma forma mais direta. E, por fim, apresentar o conjunto de programas, o conjunto de alternativas que já existem, especialmente no Brasil, que manejam com essa noção de sustentabilidade, que inserem os conhecimentos científicos acerca da sustentabilidade já produzida em projetos educacionais e de como essas informações e esses, digamos assim, e esses procedimentos chegam até as populações que são sujeitas, não é, às políticas educativas e aos processos educativos. Então, essa é uma segunda proposta. E um modo de eu induzir vocês a um processo de ilustração que articule sustentabilidade, sociedade de risco e responsabilidade organizada e aplicações dessas situações limites na sociedade, não é? A gente pode dizer que a participação em grupos de debate desse nível é fundamental, né? Quando eu vejo que essas questões norteadoras para definir as relações de risco têm a ver com o que nós estamos falando, né? A quem deve definir a existência e a gravidade dos perigos da sociedade que vivemos, eu fico perguntando se, no ambiente educacional, no ambiente da institucionalidade em todos os níveis, no ambiente das decisões políticas, no ambiente da organização da sociedade, quem é que vai assumir a esfera de definir essas relações de risco, não é? Na situação em que nós estamos? Aí vocês vão responder, obviamente. Marina, isso já está definido. Está definido pela Organização Mundial de Saúde, está definido pela Anvisa, está definido pela autoridade médica. Tudo bem. É a autoridade médica que define, que orienta, que dissemina, ou é a autoridade política e jurídico-política que induz ao cumprimento e faz cumprir a esse tipo de procedimento que a própria autoridade legítima do conhecimento exige? Então, isso é um grupo, um grupo de questionamento que pode ser feito em toda a área de pesquisa. Mas eu vejo uma outra área interessante, no caso da nossa linha 1, de sistemas simbólicos e manifestações socioculturais, é de como a relação entre sustentabilidade e insustentabilidade, que produz a sociedade de risco e que produz a irresponsabilidade organizada, ela é indutora de novas manifestações de ignorância e de irracionalidade. E os pensadores pós-modernos vão dizer assim: Marilene, mas o excesso de racionalidade foi que levou a este mundo em que nós estamos, né? Foi a ideia do homem querer ser Deus, de certa forma reproduzir as leis da natureza. Precisa ser muito bem refletido isso. Mas o fato de que a irresponsabilidade organizada restaura, reforça ou ressignifica manifestações de irracionalismo social é uma ideia muito interessante de ser pesquisada, né? Esse irracionalismo social não é só o estudo das ideologias, como nós fizemos no próprio desenvolvimento da sociedade moderna, mas é o estudo de uma irrupção do irracionalismo a um tipo limite, a um tipo extremado, né? De certa forma, é indutor de vários comportamentos que trazem prejuízo aos mais vulneráveis, né? Aos menos protegidos, e vai. E, por fim, eu diria que essa questão
do primeiro bloco das questões norteadoras, não é? Sobre a responsabilidade de quem produz os riscos e o benefício que traz para alguns essa própria condição de risco, ou as consequências geralmente funestas, aqueles que são atingidos pelos riscos, são outro bloco de questões que eu tenho impressão que ficam para serem debatidas e ficam para serem compreendidas por vocês. De alguns projetos que eu me lembro, que estão presentes aqui assistindo essa live, a variação a ser examinada entre os saberes tradicionais e a ciência contemporânea pode incluir, né? Pode incluir essa preocupação e esse debate da sustentabilidade, da insustentabilidade e da existência da sociedade de risco, né? No plano mais do desenvolvimento da cultura, todas as preocupações com a ordem institucional, com as regras, com as normas, com as práticas sociais, com o cotidiano, com as tradições, com as inovações. Mas eu lançaria uma preocupação com algo que não parece tão importante, mas vai, de certa forma, crescendo em importância na medida em que as informações circulam, que é de como as correntes de opinião, de como as informações científicas, de como os fatos da realidade vividos nessa situação extrema em todos os países, em todos os continentes, chegam até o cidadão comum. Como é que eles retêm essa informação e como é que essas correntes de opinião operam sobre a dinâmica de vida dessas pessoas. E eu penso que também um estudo mais prospectivo, um bloco de estudos mais prospectivos, começa a dar corpo em alguns grupos de debate que eu estou fazendo parte. Quem é que lucra com a sociedade de risco? Porque o que está em causa hoje é o poder de definir o futuro. Quem é que vai ganhar com o acúmulo que nós conseguimos trazer até a sociedade de hoje? Né? Sinceramente, agora eu fui interrompida de repente. Quem é que vai ganhar com o acúmulo, não é? Daquilo que está presente na sociedade de hoje? Né? Se o futuro já está em jogo, os grupos já se articulam para disputar quem é que vai decidir sobre o futuro, quem é que vai organizar as novas relações sociais, em que patamar de institucionalidade essas coisas serão definidas. E, por fim, a sustentabilidade comporta um conjunto de ideias, de representações e de configurações de cenários para o futuro. Quais são as representações mais significativas dessas preocupações? Elas são, de certa forma, produzidas por um determinado tipo de consenso, de formações sociais que debatem mais ou menos com os mesmos padrões e referências culturais, né? E aqueles que estão fora desses padrões e que estão fora dessas referências, né? Eu conversava outro dia em rede com um colega que é professor universitário em Yaoundé, na República dos Camarões. Ele disse: eu ouvi dizer que os testes sobre o coronavírus vão ser aplicados aqui no meu país, na África, mas aqui ainda não foi identificado nenhum caso. Por que não aplica esse teste lá nos Estados Unidos, onde os dados indicam que foi realmente um atingimento em todas as classes sociais, em todos os estados, etc. e tal. Ou seja,
esse tipo de discussão, evidentemente, traz de novo à tona as condições iguais ou desiguais de debater o futuro, de gerar uma interlocução sobre o futuro, de influenciar o futuro e de decidir os próximos passos e decidir as próximas tarefas que vão desafiar todos nós e que vão desafiar a sociedade. Então, eu acho que essas são questões que nós podemos retomar, né, com as nossas desculpas por esse primeiro experimento, né, e nós esperamos poder interagir com vocês a partir desse primeiro contato. Um grande abraço e até breve.